Morro Encantado, conto ainda não publicado de Gueda Lima, narrado por Lucas Cosme Silva. Uma pequena homenagem ao encontro de Esaú Sena Lima e Judite Fernandes Sampaio, um amor que resultou em apenas 13 filhos, interrompido pelo único acontecimento do mundo que o homem não pode evitar. Morro Encantado. Eu ainda a vejo. No silêncio da noite, ela está sempre presente em minhas lembranças. Descendo em meus sonhos com um olhar indefeso. Seus cachos brilham feito ouro. Um anjo reflete em seu rosto. Sua inocência é tão completa que eu a invejo. Quando sussurra em meus ouvidos, tenho o dom de me levar de volta no tempo. Mamãe me leva atravessada em seu quadril, como se estivesse montada em um cavalo. A diferença é que ela está em pé e não sobre 4 patas. Com cuidado, me senta no banco protegido por um pequeno telhado, coberto com palhas, que era erguido sobre 2 estacas de madeira. Ao meu lado, deposita seus pertences embrulhados em um tecido, formando uma pequena trouxa. Com um leve beijo em minha testa, se despede e vai cuidar de sua plantação. Passa pelos pés de mamão e segue rumo à roça de melancias, que eram as minhas preferidas. Quando pequenas, elas ficam escondidas sob as folhas. Eu adorava procurá-las. Levantei do banco e com um gravetinho comecei a fazer um buraco no chão para servir de cama. Dentro dele, deitei minha maravilhosa boneca feita de sabugo de milho. Seus cabelos eram dourados como os meus, mas não encaracolados. Sendo a mais nova de 11 irmãos, sempre ganhava bonecas feitas por eles. Às vezes eram feitas de casca de melancia. Eu gostava mais das de sabugo, por serem mais bonitas e durarem por mais tempo. Logo mamãe estava de volta, carregada com os frutos de sua colheita. Em sua cabeça havia uma coisa redonda, em tons alaranjados com curvas ao seu redor. Achei aquilo lindo. Algum tempo depois, descobri ser uma abóbora. Mamãe abriu a trouxa e de lá retirou farofa e café. Comemos e depois de um breve descanso, ela parte novamente. Resolvi fazer como mamãe e peguei um pedacinho de pano do tamanho de um guardanapo e fui colher alguns frutos secos que chamavam de mandioquinha. Era bem parecido com pistache. Ali pertinho tinha um lugar onde poderia colher e eram deliciosos. Quando cheguei na entrada, senti medo de entrar, pois era uma árvore tipo cipó e seus galhos se entrelaçavam formando um túnel. Nunca tinha ido sozinha, sempre com a minha irmã que nasceu antes de mim, pois os mais velhos já estavam crescidos e não cabiam mais no túnel. Estiquei o paninho no chão e fui puxando ele com a mão enquanto seguia engatinhando dentro do túnel, colocando as mandioquinhas em cima do pano, sempre tomando cuidado para não ser arranhada pelas pontas e espinhos que ficavam nos cipós. Achei que já tinham bastante, então voltei do mesmo jeito, só que indo para trás, pois não havia espaço para me virar. Respirei aliviada por chegar antes de mamãe, e foi por um triz, porque dessa vez seu retorno foi um pouco mais rápido, com as outras coisas de sua plantação, acomodando tudo em um desses sacos que servem para carregar batatas. Quando já tinha terminado, reparou nos frutos em cima do paninho, olhou sorrindo em minha direção e juntou com os frutos de sua colheita. Depois, enrolou o tecido da trouxa em sua mão, formando uma rodilha que colocou em sua cabeça, e em cima dele encaixou o saco. Me levantou pelos braços novamente, me atravessa em seu quadril. Assim, seguimos para casa. O sol estava forte, castigando minha pele. Usava apenas uma calcinha. Pouco depois de começar a caminhada, eu já com as faces coradas, o resto do corpo avermelhado, passamos pela igreja onde as crianças estavam estudando. Uma delas saiu correndo em volta da igreja e o eco correu morro afora. Um pouco mais abaixo ficava a casa onde eu nasci, feita de pau a pique. Era construída, atravessada no morro, cercada por pés de mandioca. Olhando por cima do ombro de mamãe, tenho a impressão de escutar meu próprio choro ao nascer. Mamãe me olha sorrindo como se adivinhasse meu pensamento. A casa onde morávamos não era muito diferente da que nasci, apenas um pouco maior, também feita de pau a pique. Não havia pés de mandiocas, e sim de pequenas goiabas, que eles chamavam de araçá. No fundo,
um grande pé de jaca. Gostava de ficar embaixo dele olhando para cima. Mesmo seu fruto sendo enorme, não tinha medo que caísse em cima de minha cabeça. A movimentação em casa era grande devido a sermos muitos. Minha irmã mais velha se ocupava da cozinha. Logo abaixo dela vinha outra que, junto com uma terceira, cuidava de lavar as roupas, que acontecia em um rio cercado por pedras, denominado açude. Enquanto isso, alguns dos meus irmãos pescavam peixes. Quase sempre eram piabas, que comíamos com muito gosto. Os homens também se ocupavam de buscar lenha para o nosso fogão. Fora as duas mais novas, todos os outros tinham seus afazeres para cumprir. Porém, antes do pôr do sol, estávamos todos reunidos e juntos de mamãe. No fundo de casa haviam várias cabanas feitas com folha de pé de coquinho, no qual chamavam de licuri. Lá brincávamos de família. Eu era sempre a mais adulada. De minha parte, nada a reclamar. Saboreava cada carinho, cada mimo, pressentindo que não seria para sempre, e não foi. Lá estava ele a disputar a porta com mamãe. Quando ele chegava, corria para esquentar a água e lavar seus pés. Ficavam entalados na porta estreita. A cena não durava muito tempo, apenas o suficiente para que eu agarrasse desesperada e aos prantos a saia de mamãe. Ela me pegava no colo sorrindo do meu desespero, a felicidade tão completamente estampada em seu rosto. Ainda assim, queria que ela ficasse longe daquele homem grande que usava bigode e tinha a pele castigada pelo sol, pois ele me apavorava. Quando sentado no banco da sala, esticava os braços para me pegar. Corria para longe dele, com mais força que minhas pequenas pernas poderiam aguentar, quase sempre tropeçando e caindo. Gritava na esperança de um dos meus irmãos virem me salvar daquele bigode que irritava a pele de minhas bochechas, andando pela sala e fazendo charme para todos que estavam presentes em casa. Aquele dia, arregalei os olhos quando vi que ele estava deitado em cima da mesa, com os olhos fechados, quieto, completamente imóvel. Mas eu sabia que a qualquer momento ele tentaria me agarrar. Tinha que ficar atenta para não ser pega de surpresa. Não deixaria que esfregasse aquele bigode em minhas bochechas. Alerta, passei de um cômodo para o outro, observando a quantidade de pessoas que estavam em casa. Notei que todos estavam com olhares de tristeza. Ninguém brincava comigo, nem ao menos elogiavam quanto eu estava bonita. Minha querida irmã mais velha tinha caprichado tanto, me vestiu com o vestido do meu batizado. Um lindo vestido cor-de-rosa com bordado e fitas. Os sapatos também eram do batizado, na mesma cor e com fitas para amarrar. Escovou meus cachinhos e enrolou em seus próprios dedos. No alto de minha cabeça colocou uma pequena flor feita com fitas. Parada, passei as mãos pelo vestido com a esperança que alguém me notasse, mas nada aconteceu. Eu parecia estar invisível. Indignada com tamanho descaso, fui procurar minha adorada irmã. Ela com toda certeza me notaria, até elogiando minha roupa, ainda estar limpa e a permanência dos meus cabelos arrumados. Depois de passar entre muitos adultos, encontrei minha irmã na entrada de casa. Ela estava cercada pela maioria dos meus irmãos e sufocada pelas lágrimas. Todos choravam, incontrolados. Olhei para todas as direções procurando uma explicação. Mamãe estava sentada à minha esquerda, com os olhos perdidos no vazio. Uma de suas amigas estava ajoelhada à sua frente. Outra alisava seus cabelos, falando coisas que, por mais que eu me esforçasse para entender, não conseguia. Muitos dias se passaram. Continuavam a colocar mamãe sentada na cadeira do lado de fora de casa. Ela sempre ficava na mesma maneira, com os olhos perdidos no vazio. Logo após o banho, com a roupa e os cabelos impecáveis, me colocava à sua frente, o que era inútil. Ela nem me notava, não me fazia mais carinho. Até que um dia, eu fiquei farta daquilo e resolvi que era chegado o momento de fazer alguma coisa. Parei em sua frente e coloquei as mãos em torno da cintura, fazendo leves movimentos de vai e vem com o corpo. Como ela não reagiu, abri a boca o mais que pude e mordi sua coxa com toda a força que havia em meus dentes. Seu grito foi tão alto que todos correram para ver o que estava acontecendo. Olhei à minha volta e achei que era chegado meu fim. Mamãe estava com os olhos arregalados e a boca aberta. Quando esticou as mãos em minha direção, desejei correr.
mas as minhas pernas não obedeceram. Estavam paralisadas pelo medo. Ela me levantou do chão e colocou em seu colo. Seu abraço quase me sufocou. Apertou meu rosto de encontro ao seu e desabou a chorar. Não foi o meu fim. Quando a ele não vi, quando se levantou, nem mesmo botei meus olhos nele novamente. Mas guardo vivo em minha memória aquele bigode, espetando as minhas bochechinhas. E assim, após terem se passado mais de 40 anos, ela também se foi. Sua viagem não era desejada, e sim o melhor a acontecer. Partiu silenciosa e serena, sem qualquer palavra, com olhos fechados, deixando-me as lembranças de tudo que vivemos juntas. Restou apenas a resignada e contida saudade. Gueda Lima, 2008-2016.